Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na planta baixa, então. Tem umas questões importantes aí que eu acho que é interessante eu observar para vocês, tá? Para a gente ficar também bem alinhados, tá? Com tudo que está sendo feito, né? Como eu tinha mencionado anteriormente no outro vídeo, é bastante detalhe, bastante coisinhas assim para a gente ir aprovando e para vocês também ficarem por dentro, né, de tudo que está sendo feito. Eu tento transmitir o máximo de todos os detalhes do projeto, porque para não ocorrer depois nenhuma surpresa ao longo do projeto e ao longo da obra e depois, né, no final da obra. Então, é sempre importante vocês estarem bastante por dentro e me perguntarem, né, o máximo de dúvidas que vocês tiverem para não acontecer nenhum imprevisto, nenhuma surpresa. Então, fiquem bem à vontade, tá? Para ele me perguntando também, tá ok? Então, aqui, esse projeto aqui é o projeto que eu encaminhei para o Neco, para o Arthur, para eles analisarem o projeto. Então, ele já está bem redondo em termos de arquitetura, tá? Obviamente que, assim, ó, quando eles começarem a produzir o projeto estrutural, elétrico, hidráulico, a gente tem que ir fazendo aquele bate-bola que eles vão me mandando, eu vou compatibilizando, algumas alterações vão acontecer no arquitetônico, algumas alterações vão acontecer nos projetos de engenharia, para que uma coisa fique casada com a outra, certo? Então, basicamente, daquele primeiro projeto que a gente tinha conversado aqui, que a gente fez a reunião e tudo, deixa eu lembrar aqui de tudo que foi alterado, tá? Aqui foi colocado, então, esse muro de cobogós, né? Então, foi feito toda a estruturação aqui dos pilares para que ficassem esses pilares do meio, tá? Esses três pilares do meio, de uma forma que eles fiquem por trás dos blocos, e os pilares das pontas, ó, eles emolduram e dão um acabamento nos blocos de cobogós, tá ok? E assim também a gente tem uma base nesses cobogós aqui, que é feito exatamente na medida do bloco. Então, toda, todo esse painel aqui, ele tem, na hora da obra, a gente tem que fazer de uma forma que ele seja exatamente no tamanho do módulo do cobogó. Tá? E é assim que ele está sendo projetado. E está fechando bem, bem direitinho, tá ok? Então a gente tem aqui o platô da garagem, tá? À frente do platô da garagem, toda essa parte que a gente tem pisantes, eu coloquei com pisantes aqui, e é uma zona toda ela inclinada e de rampa, então a gente tem uma rampa relativamente longa aqui, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. A gente vai ter aqui um painel venezianado que vai fechar a frente do depósito, tá ok? Pode ser um painel. Eu coloquei como painel venezianado para a gente ter uma certa ventilação, né? Daí vocês me digam se estão de acordo também. Imagina um painel venezianado que seja em duas folhas de correr. A mesma coisa, talvez, aqui na parte da cisterna, né, com painel de correr e tudo mais. E também venezianado para manter a ventilação do local ali, tá ok? Aqui a gente tem desenhado, então, esses pisantes, né, que vão e que levam em direção aonde a gente tem essa flechinha que são 3 degraus de escada, então a gente sobe 3 degraus, aqui a gente está, por exemplo, ó, no patamar da garagem, na altura 2,50 metros, tá? Aqui a gente está na altura 2,90 metros, depois a gente está no 13,40 e a gente chega aqui no 13,90. Então vai subindo esses platôs, tá ok? E eu coloquei os pisantes, que é uma medida comercial. Então essas medidas que estão os muros de arrimo aqui é em função também da medida dos pisantes, tá? Para que a gente conseguisse encaixar e ficasse ó, 5 centímetros de afastamento um pisante do outro, 5 centímetros de afastamento do muro de arrimo. Então, para a gente conseguir casar essas medidas, né, e fazer fechar com que esses pisantes nos levem até os degraus das escadas, né, e fique tudo bem, bem dentro das medidas, tá ok? E daí ficou essa configuração, né, tá ok? E deixa eu ver se tem mais algum item aqui que a gente tem aqui importante de ser repassado. Não necessariamente. Bom, aqui a gente tem um acesso, né, que vai para a escada e que leva para a escada central da residência. Né? Então a gente
por essa escada a gente consegue ir dos dormitórios até a garagem, toda ela passando por uma mesma escada, certo? Essa escada ela muda um pouquinho a configuração dela quando ela chega aqui no subsolo. A gente faz a configuração, ela se moldar e vir aqui em direção à garagem, tá ok? E aqui, essa parte achorada com linhas em diagonais é basicamente o terreno em corte, tá bom? Então vamos vir aqui para o pavimento térreo, que é onde tem um coração da casa ali, né? A parte da cozinha, a parte da área gourmet, a sala de estar, algumas modificações, né, do que foi feito. Primeiramente, queria mostrar para vocês, eu lembro que vocês estão na dúvida, né, em relação a ter aparelhos de ar-condicionado e tudo mais, porém, em termos de projeto, né, e em termos de obra, eu acho que é bastante importante a gente prever o local de todos os equipamentos que possa um dia a casa vir a ter e a gente fazer as esperas, tá, desses aparelhos. Por que eu digo isso? Porque se a gente não prever esse tipo de coisa, não colocar as esperas e um dia quiser ter um aparelho de ar-condicionado, é bastante traumático essa questão da obra de passar as instalações do ar-condicionado. Então, porque assim, ó, vai dar muita quebradeira, vai ter que romper parede, vai ter que provavelmente romper viga, vai ter que, enfim, romper laje, talvez daí fique aparelhos, né, aparecendo na fachada, que não é nada desejável. Então eu sugiro a gente fazer o projeto como se fossem existir todos os aparelhos. Pode, daí vocês não acabar não colocando esses aparelhos, tá? Mas é importante a gente prever as instalações e as passagens, para que já tenha essas passagens das vigas, que já se saiba o local exato das unidades externas dos equipamentos, porque fica muito horrível ter esses equipamentos na fachada. Quem tem muita gente que projeta isso, projeta residências e não prevê os equipamentos e depois de 1 ano, 2 anos a residência em funcionamento, quando vê tem uma parede de ar-condicionado horrível na fachada, né? Então, tanto é que a casa de máquina de vocês, eu estou prevendo lá na cobertura e é importante daí desde agora do projeto arquitetônico a gente prever como que chega as instalações até a cobertura, né? Então, a gente já mantém essa previsão e a parte de engenharia já vai ficar atenta por onde vão passar esses dutos. Então, só para mencionar aqui para vocês, ó, na parte a parte social, tá? Área gourmet, cozinha e sala. O que eu estou imaginando? A gente ter um ar-condicionado de teto, tá? Que é o famoso K7. Tanto é que tá aqui, ó, escrito K7. Eu posicionei ele da forma mais central que deu, e assim, ó, prevendo assim, questão de iluminação, de forro, de dutos, questão de estrutural, assim, ó, prevendo a passagem de vários componentes da residência. O melhor local que ficou e o local mais central para o equipamento de ar-condicionado foi esse aqui, tá? Então, a gente consegue ter um ar-condicionado cassete bastante potente para alimentar todo esse retângulo de vocês, tá? Ele poderia estar posicionado aqui e, se eu não me engano, ele poderia estar posicionado nessa zona aqui. Como eu lembro que vocês comentaram que a área mais importante da casa para vocês é a cozinha e a área gourmet, eu coloquei o cassete entre essas duas áreas, tá? Mas ele também vai atender bem a área de estar, mesmo estando um pouquinho mais distante, tá? E aqui nos outros ambientes, por exemplo, no escritório, acho que é importante a gente prever um aparelho de ar-condicionado, porque vai que um dia vocês queiram colocar, né? Então, eu estou prevendo aqui na parte de cima do sofá, tá certo? Então, aqui teria um aparelho de ar-condicionado, e aqui eu já sei mais ou menos por onde vão correr os dutos e tudo mais. Isso aí também a parte de engenharia já vai ficar informada. Na parte de lavanderia, normalmente eu não coloco aparelho de ar-condicionado, mas como a gente tem um uso múltiplo, né, aqui nesse ambiente, eu acho que é importante a gente prever o aparelho split, né, porque como vai ser usado como ateliê, pode ser que seja necessário, porque vai ser uma área de grande permanência,
pode ser que seja necessário ter um aparelho de ar-condicionado. Então, pessoal, aqui nesse pavimento térreo, eu estou prevendo a instalação de 3 equipamentos, tá? Um cassete e 2 splits, tá ok? Que mais que aconteceu de alteração aqui nesse pavimento, tá? Bom, acho que a cristaleira a gente já tinha mencionado de vir para essa posição aqui e sair ali do lado da churrasqueira, certo? Então a gente ficou com a TV posicionada de forma central à mesa da área gourmet, certo? Depois eu vou mencionar para vocês, eu tenho aqui um shaft, tá? O shaft é onde a gente tem passagem de tubulação. Isso aqui é uma projeção de algo que está no teto, acima do forro de gesso, tá? Mas eu estou marcando aqui na projeção da planta baixa, que é para o pessoal da engenharia estar ciente de onde esses shafts estão chegando no térreo, tá? Outro ponto importante. Parede na fachada aqui. Eu fiz com que a gente tivesse uma janela de folha única. Seria uma janela de 2,10 metros de largura, que a gente consiga abrir esse vão 100%. Para abrir esse vão 100%, ela é uma janela que ela corre para dentro dessa parede que a gente tem aqui. Então, o que eu faria aqui? Um fechamento interno de drywall, tá? Que seria essa parede aqui. Eu vou pintá-la de vermelho, para vocês identificarem. Meio rosa, né? Então, seria um fechamento aqui de drywall que daria o acabamento dessa janela. Não se enxergaria ela quando ela estivesse toda aberta. Tá? É como se isso aqui ficasse tudo ventilado, tudo aberto, abrisse ela 100% e ela ficaria embutida atrás de um fechamento de drywall, tá ok? Contudo, para a gente poder abrir todo esse vão aqui, a gente vai precisar ter um guarda-corpo, e pode ser o mesmo guarda-corpo que está se usando na fachada, na parte externa da residência. A gente pode ter um guarda-corpo somente aqui, um pano de vidro de 90 a 100 centímetros de altura, para servir de proteção, né, para que ninguém caia, já que aqui vai ser uma zona alta. Ó. Quer ver no 3D? Ó, essa zona aqui é uma zona com bastante perigo, né, de alguém cair. Então é importante, se a gente vai abrir todo esse vão dessa janela aqui, que a gente tenha uma proteção interna, tá, dentro da residência, dentro da parte da sala, ok? E da mesma forma, eu fiz com que essa janela do escritório também seguisse o mesmo modelo e o mesmo padrão. Então, por isso que nessa fachada aqui a gente tem uma janela, duas janelas, que elas são bem cleans, né? Que elas são bem limpas, assim, digamos, não tem nenhum batente no meio, porque elas não são duas folhas, ela é uma folha única, só que elas são janelas que elas abrem, e abrem para trás dessa parede aqui, assim como também essa outra janela aqui, ela abre para trás dessa parede e ela ficaria embutida atrás de um fechamento de drywall, tá ok? Deixa eu pintar ele aqui para vocês darem uma enxergada, de amarelo, tá? A gente faria um fechamento de drywall que a janela corre aqui para dentro. E aqui a mesma coisa, a gente precisaria ter um peitoril, né, para proteger, para ninguém cair para essa zona aqui. Aqui ela não é uma área tão alta, né, mas assim também leva um certo risco, né, alguém vir aqui e cair aqui para baixo, certo? É importante proteger com um peitorilzinho, né, interno, por trás aqui, que fique bastante minimalista e a gente consiga ter essa fachada, né, com essa leitura aqui, né, bastante clean, né, digamos. Né. Já esses vidros laterais ao lado da lareira, o que eu ia propor para vocês? Que a gente tivesse janela fixa, tá? Fosse um pano único de vidro com vidro fixo. Elas não abririam, que a gente já vai ter bastante ventilação nessa zona toda aqui da área social. A gente tem essa janela que abre toda, a gente tem todo esse pano aqui na frente do deck que ele abre todo, e a gente tem essa janela aqui no fundo que também abre todo. Essa janela daqui, à frente da área gourmet, eu ia sugerir também que fosse vidro fixo, tá? Porque ele é um vidro bastante minimalista, bastante clean, né? Bastante moderno, sem elementos
cruzando na frente do vidro, então a gente consegue ter uma quase que isso aqui serviria como um quadro da paisagem, né? Emoldurando a paisagem com somente vidro, basicamente. E tanto essa esquadria na frente da área gourmet como essas duas nas laterais da lareira, elas são esquadrias mais econômicas, né? Ela é mais barata por conta dela ser com vidro fixo, né? Então, eu acho que a gente poderia, né, fazer com vidro fixo, seria interessante. Assim como também essas aqui, ó, poderia ser com vidro fixo aqui, né? A do escritório também poderia ser vidro fixo, né? E a gente teria no escritório somente a janela que abre, essa daqui que já está mais do que suficiente para a ventilação, né, desse ambiente aqui, certo? Na porta de entrada aqui também a gente teria duas folhas ó, com vidro fixo e uma porta, né, com móvel, né, uma porta pivotante, tá? Que seria essa porta aqui. Eu tinha deletado a porta antes no 3D. Vamos ver se eu consegui voltar com ela. Então, a minha ideia seria fazer assim, ó, com o vidro, né, nas duas laterais e a porta, né, com uma folha única no meio. Se vocês querem um pouco mais de privacidade, a gente pode fazer com um vidro acidato, que é um vidro que não permite que se enxergue para dentro, tá ok? Mas se vocês não se importarem, como a porta ela está mais recuada, né? Dificilmente alguém aqui de baixo vai enxergar totalmente lá para dentro, né? Ó, para a pessoa enxergar, ela tem que estar muito de frente, né, para a residência de vocês, né? E tem que estar até subindo a escada aqui, né? Porque a pessoa que está aqui assim, ela já não enxerga lá para dentro, mas daí daria para ser com vidro transparente. Mas se vocês querem mais privacidade, a gente faz com vidro acidato, tá? Não teria problema nenhum, ok? Deixa eu ver o que mais que teve de alterações em relação à planta de vocês. E eu acho que aqui foi isto, tá? Aqui, dessa parte do deck, do fundo, eu já não estou mais imaginando, eu estou imaginando o deck ser aqui, tá? Nessa zona aqui. Aqui, eu acredito que se a gente for usar um piso marmorizado em toda a área social, a gente seguir com esse piso marmorizado até o final, inclusive essa área externa, porque eu acho que vai dar vai dar, assim, ó, vai linkar melhor o ambiente interno com o externo se a gente tiver tudo no mesmo piso, ó. Por exemplo, a gente tem um piso branco lá dentro, vem com o piso branco aqui para fora. Tá? Ter essa sequência, essa linearidade, né, de dentro para fora. Já aqui, como é um elemento que se sobressai ao restante, eu acho que a gente pode ter o deck como um elemento mais inusitado. Tá? Mas já aqui atrás, eu acho que seria mais adequado a gente seguir o mesmo peso interno e externo. O que eu fiz aqui de modificação nessa parte de trás aqui é que antes esse piso estava terminando no alinhamento dessas duas colunas circulares. Como a gente está tendo a projeção do dormitório de vocês um pouco maior e avançando aqui um metrinho a mais, eu avancei o piso de vocês um pouco a mais, porque já ia computar de qualquer forma o piso terminando alinhado aos pilares ou terminando alinhado à projeção, ele ia computar como área construída de qualquer forma, né? Porque a gente tem aqui uma projeção de área construída no segundo pavimento, certo? Então, aqui, o que foi feito aqui? Nessa parte que foi feito, então, todo esse platô, certo? Aqui os pisantes, né? Em relação que leva aqui da lavanderia também para essa parte da área de lazer, né? Aqui a gente teria a escadinha com o muro de arrimo, né? Aqui o muro segue, faz todo o contorno na residência, até encostar naqueles muros de Cobogós, que é com divisa ali com o terreno do Eliseu e da Cleci, certo? E esse muro, ó, ele segue e conforma também todos os muros e todos os platôs do recuo de jardim frontal. Então, exatamente o muro, todos esses platôs que estão desenhados, que estão representados aqui na maquete eletrônica e no 3D, ó, exatamente isso aqui, tá? A escada, esses platôs, o jardim, ele está representado exatamente o mesmo aqui na planta baixa, tá bom?
Ó, o desenho que a escada faz, né? O jardim que vai permeando a escada, né? Isso é bastante interessante, tu provocar, né, nas pessoas que estão acessando a residência, provocar esse passeio arquitetônico para e essas diferentes momentos, digamos, né, da residência. Então, a pessoa que está acessando aqui a calçada, ela entra, tem um jardim que vem e vai permeando a escada e vai tornando esse percurso mais agradável, né? E com platôs, né? Até chegar aqui no topo, né? E a pessoa se vira para lá, vai ter uma paisagem, né? E vem aqui para frente, ela consegue identificar a escada, toda ela vazada, com uma permeabilidade visual para o jardim e tudo mais. Então, tem também uma questão mais, digamos, não só de design, mas mais filosófica, assim, né, da residência, né? Que também agrega assim o valor da casa, assim, em termos de arquitetura do que está sendo produzido, certo? Um outro ponto aqui, antes que eu me esqueça, que é importante eu mencionar para vocês, que eu identifiquei todos os tubos de quedas pluviais, tá, da casa, para que isso já chegue nos projetos de engenharia, isso bem amarrado, tá ok? Então, algumas modificações eu tive que fazer, tá? Para a gente fazer alguns shafts, tá? Os shafts são aqueles elementos onde tem a passagem de canalização e de infraestrutura da residência. Então, por exemplo, aqui ao lado da churrasqueira eu tenho um shaft com um tubo pluvial, que vai descer aqui, né? Aqui, dentro da cristaleira, a gente vai, em vez de fazer um shaft, eu vou fazer depois na marcenaria um recorte dentro da marcenaria, onde a gente vai conseguir acomodar essa parte da canalização, tá? Então, é uma forma, em vez de fazer um shaft, eu fechar com a marcenaria esse ponto, a gente vai estar ganhando espaço. Se eu fizesse o shaft, a espessura do bloco, né, faria eu perder muito espaço dentro da cristaleira. Então, eu resolver esse problema com a própria marcenaria, ele é benéfico aqui nesse ponto, tá? Que mais? Aqui a gente tem uma outra descida pluvial bem do ladinho da lareira, tá? Então eu fiz um shaft aqui, até para proteger, se faz o shaft nesse caso para proteger do calor, né? A mesma coisa do lado da churrasqueira, né? Aqui, nessa parte do drywall, eu vou ter um shaft fechado com drywall, tá? Para a gente ter uma descida pluvial nesse cantinho aqui, né? E vocês estão vendo que todas as descidas pluviais, ela é tudo feita para casar com o projeto arquitetônico, para que não fique nenhuma aberração depois na obra ou depois de concluído, de estar aparecendo saliências, de estar aparecendo quinas, de estar aparecendo aquelas gambiarras que normalmente acontecem para se tapar esses problemas, porque não se previu desde o início do projeto aonde vão passar as canalizações, aonde vai passar toda a infraestrutura da residência, tá? Então, aqui na lavanderia a gente também tem um outro shaft para descida de tubulação pluvial, certo? Aqui, nesse outro cantinho aqui, também está sendo fechado com blocos e alinhado com essas paredes, com esse fechamento de drywall. Também a gente tem aqui um outro fechamento para uma outra descida de canalização, tá? Algumas canalizações eu vou passar por dentro da parede e não por shaft, tá? Que nem a gente tem aqui, né? Foram essas as descidas por aqui. Deixa eu ver no térreo ali. Depois eu vou mostrar melhor para vocês como é que se acontece essas descidas, porque eu fiz, além de demarcar isso no projeto arquitetônico, eu fiz um lançamento num projeto separado, que seria um projeto de engenharia, tá? Tudo isso, na verdade, é competência da parte de engenharia, mas para se ter um projeto bem amarrado, bem casado, e que eu consiga demonstrar para a parte de engenharia todas as intenções, né, de projeto, eu acabo fazendo um pouco a parte deles também para que eu dê um norte, sabe, para eles, né, para que depois isso também acaba economizando um pouco de tempo, muito mais para eles, né, mas também em função de quando eles me mandarem o projeto, eu sei que o que eles vão estar fazendo vai estar mais de acordo com aquilo que se deseja para casa, tá ok? Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui no pavimento, no segundo pavimento, tá?
Vou mostrar algumas coisas que alteraram. Uma das primeiras alterações aqui que eu acabei fazendo para tentar melhorar a funcionalidade do dormitório, eu inverti totalmente o layout, tá? Antes a gente tinha a cama para outro lado e o armário para outro, tá certo? Mas eu estava vendo que estava dando alguns probleminhas de instalações de ar-condicionado, de descidas pluviais, e eu achei que ficou melhor até o dormitório com essa disposição, com a cama virada para essa janela aqui, com a vista que a gente tem para a fachada frontal, né? E também com a vista lateral aqui, certo? Então eu inverti o layout, né? E o ar-condicionado ficou melhor posicionado nessa parede aqui. Ó, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, split, escrito tracejado em azul. Eu já posicionei o equipamento de ar-condicionado, onde vai ter o dreno do ar-condicionado melhor conectado com toda essa parede hidráulica que a gente tem aqui, tá? Então, essa disposição aqui está mais favorável agora em termos de infraestrutura e o dormitório no todo, assim, né? Então, o armário, vocês podem dizer, ah, mas o armário diminuiu um pouco de tamanho. Sim, diminuiu um pouco de tamanho, mas se ganhou todo esse armário aqui, tá? Onde a gente pode ter ele de cima a baixo, apenas com prateleiras para roupas dobradas, tá? Essa parte de cima aqui, e aqui para as roupas penduradas a gente tem, e ainda assim ficou um armário bastante grande, né? A gente tem ele com 3 metros e 2 com 75, né? A TV embutida, né? Na porta. E aqui, que eu um ponto importante aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu vou comentar um pouquinho depois que eu mencionar do outro dormitório. O dormitório do meio, tá? Eu mantive basicamente igual, né? Tá todo ele igual aqui. Posicionei o split, tá? Também da forma que ficou mais favorável, né? Deixa eu ver o que mais. O banheiro aqui. Tem um ponto importante aqui, eu coloquei a tulha, tá? Que a gente vocês tinham mencionado na reunião de briefing, né? De um lugar para ter a tulha do banheiro. Né? Aqui a gente pode ter um cantinho com a tulha. Aqui eu tive que fazer um shaft para descida pluvial de canalização do próprio banheiro. E nesse banheiro aqui a gente tem também eu coloquei aqui, eu demarquei um alçapão, tá? A gente pode ter o acesso para o reservatório superior por dentro desse sanitário aqui, tá? Então eu fiz aqui um alçapão 80 por 80, é uma medida boa para a gente ter um acesso superior, mas eu queria ver com vocês também se a gente não poderia fazer esse acesso ao reservatório superior apenas por escadas, tá? E não ter um alçapão aqui, para a gente deixar esse banheiro aqui um pouco mais limpo, um pouco mais clean, sem estar aparecendo, digamos, uma portinha no forro, né? Que ele é uma portinha discreta, né? Não interfere tanto assim visualmente, mas é um elemento a mais, tá? Então, se vocês quiserem ter o acesso somente por fora do reservatório superior e não por dentro da casa, eu aprovo essa ideia, tá? Mas se vocês me falarem assim, não, Fábio, a gente gostaria de ter o alçapão também para ter uma segunda alternativa de acesso mais facilitada e por dentro da residência, então a gente mantém esse alçapão, né? Ou vocês vão me dizer daqui a pouco, não, acho melhor ter o forro liso do banheiro e ter o acesso ao reservatório superior apenas por fora da casa já é o suficiente. Porque assim, ó, olhando aqui essa residência ó, de vocês, se a pessoa for fazer alguma manutenção, instalar qualquer coisa lá na cobertura, deixa eu só desligar a planta baixa para não interferir tanto. Ó, a pessoa pode ter um acesso por uma escada, a pessoa bota a escada aqui, acessou esse andar aqui, ou ela veio por aqui, né, por dentro da casa e acessou esse patamar por essa porta. Tu coloca uma outra escada aqui, né, e tu consegue ter o acesso aqui. Essa aqui seria a porta de acesso para o reservatório, tá? Para o reservatório, para o boiler, tanto o reservatório de água potável como o reservatório de água de reuso da chuva, tá ok? Então teria o acesso por aqui. Aqui, nesse outro
compartimento, a gente teria o acesso para as unidades externas dos equipamentos de ar-condicionado. Tá? Então, para fazer alguma manutenção, alguma coisa, eu não vejo problema a gente ter um acesso apenas por uma escada externa e uma escada móvel, né, que se coloca no depósito, ou às vezes a própria equipe de serviço já vem com essa escada, eles mesmos colocam aqui e já sobe aqui em cima, tá ok? Mas daí depois vocês me digam o que vocês acham, tá bom? Seguindo pro dormitório de vocês aqui. Aquilo que eu ia comentar antes, tá? Esses dois dormitórios aqui, a gente tem esses dois janelões, de cima a baixo, né? Conformando na fachada essa ideia aqui que a gente tem, né? Elas vão de cima a baixo e elas ficam uma janela também bastante clean, porque não tem nenhum elemento horizontal, né? Marcando elas. Como todas as janelas da residência são assim, eu acho que fica ruim colocar um peitoril nessa esquadria, tá? Ia poluir bastante visualmente o desenho da janela. O que eu pensei, tá? A gente utilizar um guarda-corpo interno de vidro no mesmo modelo que a gente está utilizando na sala e na área externa da residência, tá ok? Com esse guarda-corpo de vidro, eu deixaria essa mesa da parte de estudos, ela sendo móvel, tá? Não deixaria ela completamente fixa aqui, por conta de ter que, daqui a pouco, né, de tempos em tempos, ter que puxar essa mesa aqui para limpar os vidros da janela, limpar o vidro do guarda-corpo, né? Então, esse guarda-corpo eu estou instalando ele internamente, seria somente um vidro que ficaria posicionado aqui, tá ok? E a mesma coisa, eu coloquei esse vidro posicionado ao lado aqui do recanto do livro, daquele estofado que a gente teria de descanso aqui. Só que eu fiz uma coisa diferente aqui, de um para outro. Vocês reparem que nesse dormitório aqui, eu coloquei o guarda-corpo bem próximo da janela, certo? Com que a cortina passasse por trás, tá bom? Já nesse caso aqui, eu coloquei o guarda-corpo bem próximo e encostado aqui do recanto do livro, porque eu imagino que quem estiver lendo aqui, desfrutando aqui desse espaço, daqui a pouco possa querer se encostar nesse guarda-corpo, né? Então, para ficar mais confortável, para botar ali uma almofada e tudo mais. Então, por isso eu passei a cortina para frente, tá? O único ponto negativo disso é que, por exemplo, para limpar esse vidro aqui, né, tem que puxar a cortina e daí tem que limpar aqui pela frente, certo? E esse móvel aqui, ele teria fixo aqui. Ele teria fixo aqui, porém suspenso, né, para que a gente tivesse também a passagem de iluminação por baixo, né, do assento, tá ok? Mas a gente daí teria a cortina aqui pela frente, né, e o guarda-corpo e depois o recanto do livro, tá ok? Então, assim, eu pedia para vocês, se dentro dessa solução que eu estou demonstrando assim para vocês implanta, se vocês acham que está adequado, que está ok, que a gente pode colocar esse guarda-corpo de vidro internamente aqui, né? E se está ok essas posições que eu coloquei assim, esse guarda-corpo, o ideal é que o guarda-corpo fique mais próximo da janela e a cortina passe por trás, tá? Nesse caso aqui, né? Porque daí fica mais fácil de limpar e tudo mais, é só puxa a mesa, empurra a cortina e aqui se varre o chão, né? E tá limpo, né? Já aqui nesse caso aqui, eu usei o guarda-corpo nessa posição para que a pessoa possa botar almofadas aqui, possa se encostar no vidro. Só que daí para limpar, né, fica um pouco mais difícil de limpar esse cantinho, né? Então eu já alerto isso desde o início, né? Daí vocês me avisam se está ok para vocês terem o guarda-corpo e se está ok estar nessa posição. Eu estou pedindo essa validação para vocês porque daí já na sequência, em seguida, quando se começar a fazer o projeto de interiores, eu já sei que essa solução que está se adotando internamente é uma solução que vocês estão de acordo, tá bom? E um outro ponto importante aqui desse outro dormitório é que
que é legal mostrar para vocês, que eu estou prevendo aqui a passagem dos shafts, ó, que é as passagens das instalações, por dentro do armário. Então eu faria um armário aqui todo ele planejado, né, que a gente tivesse então embutido esses shafts, que são aqueles shafts que estão chegando no forro do térreo, tá ok? E esses mesmos shafts, eles chegam lá na cobertura, lá no reservatório superior e na casa de máquinas das unidades externas dos equipamentos de ar-condicionado. Então, a gente consegue ter comunicação com todos os pavimentos por tubulações, né, por dentro desses shafts aqui. E eles ficaram bem posicionados, que eles estão dentro do armário, né, e não estão numa posição assim que está, digamos, agredindo circulações, uh, questões visuais da casa, e ainda mais eles podem ter um acesso bem facilitado, né, para qualquer tipo de manutenção, de instalação e tudo mais, ok? Vamos ver o que mais. Bom, aqui está desenhado o guarda-corpo, tá? Daquela forma mais recuada, né? Aqui, esses pontinhos azul, tá? São pontinhos onde vão ter as descidas pluviais, as coletas de água da chuva, né, na cobertura. Depois eu posso explicar um pouco mais tecnicamente, se vocês quiserem, tá? Mas ali está já demarcado, assim como também aqui ó, o dormitório de vocês. Essa aqui seria a configuração final para o dormitório, né, com o closet, a sapateira, uma área com espelho aqui, uma área com um puff do lado da sapateira para poder calçar os sapatos e tudo mais. O closet fechado com duas portas, que a gente consiga fechar totalmente o closet e daí manter os armários eles abertos aqui, né, sem pegar poeira nem nada, a gente fecha essas portas daqui, pode ser com porta de vidro, né. O dormitório de vocês aqui, a parte da cabeceira, a cama, uma TV suspensa, bem de frente para aquele janelão que eu mostrei no 3D para vocês. Acho que vai ficar bem legal isso aqui, é uma TV e com pano de fundo, toda aquela paisagem, né, a natureza por trás. A parte aqui do sofá, aqui para leitura e tudo mais, né? Mais a sacada, certo? E o interessante da sacada no 3D, não sei se vocês perceberam que eu fiz com aquele material ripado, que ele vem tanto na fachada, na parede, desculpa, como também, né, na parte do teto. Então a gente consegue fazer toda essa parte interna aqui da caixa, ó, toda ela no mesmo material. Eu acho que ficaria bem interessante, né, o resultado. Aqui o banheiro de vocês eu mudei um pouquinho o layout, tá? Para adequar melhor essa parte das instalações aqui com duto de churrasqueira passando por aqui, né? Aqui a gente tem descidas pluviais de shafts, né? Então aqui a gente teria a cuba, a parte do box e a parte ali do vaso sanitário. Então aqui com duas janelas, né? Por conta do box indo até o teto, né? E aqui uma outra janelinha na parte da sapateira, que também dá iluminação e ventilação cruzada aqui para o dormitório de vocês. Tá ok? E mais uma questão, né, a posição do split do ar-condicionado. Ele fica bem prático quando posiciona o split ao lado do banheiro, que a parte do dreno do ar-condicionado é fácil de conectar. E ela ficou numa posição bem boa para o dormitório, tá ok? Vamos ver se tem mais alguma outra questão. Bom, em termos de planta baixa aqui desse pavimento seria isso, tá bom? Vamos passar aqui para a cobertura, como é que ficou a cobertura de vocês. Cobertura então com reservatório de reuso e mais um reservatório de água potável, mais um espaço para o boiler, tá ok? Aqui seria o acesso do alçapão, que caso a gente mantenha, a gente teria o acesso pelo banheiro, tá? E aqui são a posição dos shafts, que é por onde desceria as canalizações, né, até o térreo, tá ok? Essas flechinhas em azul indica o caimento da laje de vocês, que é para onde a água corre para que seja recolhida a água da chuva, tá ok? Então, todos esses pontinhos azuis aqui são tubulações e ralos, né, de coleta de água da chuva, e elas descem verticalmente, né, na casa de vocês. Eu tentei fazer com que descesse o mais reto possível, tá?
para que a gente não tenha intervenções de desvios e tudo mais. E o resultado ficou bem bom, assim, porque ela está bem racional em termos de canalizações, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês um pouco como é que ficaria isso, como é que eu encaminhei também para o pessoal das estruturas de engenharia esse planejamento em termos de lançamento estrutural, lançamento hidráulico, tá? Para que eles sigam. Então, deixa eu desligar os outros projetos, deixar somente aqui estrutural e hidráulico, tá bom? Então, assim, eu fiz aqui, isso aqui é um total trabalho, assim, da parte de engenharia, tá? Mas eu já lanço, eu faço um pré-lançamento desse tipo de coisa para que a gente esteja bastante alinhado, tanto na arquitetura como na engenharia, nas soluções técnicas que vão ser adotadas para a residência. Depois eu posso encaminhar isso aqui para vocês olharem com mais calma tudo que está sendo pensado aqui, né? Às vezes é um pouquinho, se vocês não têm muita prática de ler esse tipo de projeto, talvez fique um pouco mais difícil, mas daí eu posso explicar para vocês. Mas isso aqui é um lançamento estrutural e hidráulico junto, tá? Com posição dos pilares, com as medidas, algumas medidas de vigas que são primordiais para a gente manter esse design arquitetônico que a gente está tendo na casa, tá? Pode ser que ela esteja um pouco maior do que estruturalmente fosse necessário, mas arquitetonicamente, se não for nessas medidas, a casa não vai ficar legal. Então, em termos de design, algumas medidas eu peço para que eles continuem com essas medidas, tá ok? Porque é uma questão arquitetônica, uma questão de design, e isso pode daqui a pouco estragar se a gente adotar somente o que é calculado como necessário em termos de engenharia, pode daqui a pouco não ficar uma casa tão legal assim, tá? Então, esse aqui é uma planta de formas, é uma planta estrutural assim do pavimento térreo, e aqui eu tenho ó, todas as descidas pluviais e já indicando ó, por onde que vai passar esses canos, né? E daí, consequentemente, a gente vai ter passagens em vigas, né? Então tem que ter uma compatibilização para que a estrutura dessa viga, por exemplo, já adote uma passagem de canalização para chegar até a cisterna, tá? Então isso está sendo feito desde agora para todo mundo ficar na mesma página, assim que for trabalhar no projeto, né? Assim como também, por exemplo, toda a água que está sendo recolhida da água da chuva para dentro dessa cisterna, ela vai ser jogada para um cano, né? Vai ter uma bomba aqui, obviamente, que vai impulsionar essa água lá para a cobertura, né? Então aqui ó, a coluna de reuso sobe. Essa coluna ela sobe nesse ponto ao lado da escada, certo? E ela vai subir, ó, toda ela no mesmo ponto, né? Ela vai entrar no shaft e esse shaft que vai passar pelos outros pavimentos vai se comunicar com o reservatório superior, tá ok? Bom, isso é uma questão bastante técnica, assim. Então, assim, ó, TPQ é tubo de queda, é o tubo pluvial de queda, tá ok? Então, tá aqui indicado todas as tubulações, né, tudo mais, e toda a parte de lançamento estrutural. Assim como também, ó, por exemplo, aqui no segundo pavimento, eu já demarquei ó, toda a marcação dos aparelhos de ar-condicionado, tá? Então, por onde que passam as tubulações, né? E aonde tem que ser previstas passagem nas vigas, na estrutura, né? Isso tudo, quem for ler esse projeto aqui já vai entender que eles têm que prever essas passagens e por onde que sobe, ó, chega no shaft, sobe até a cobertura, tá ok? Então, todo aqui um corte esquemático da parte da estrutura da cobertura verde que vai ter no telhado, né, e tudo mais, né. Eu puxo algumas especificações, né, que é importante eles se atentarem também, né, para ver se vai estar se tem algumas coisas que eu coloco como pergunta, algumas coisas que eu coloco como observação, né. Depois eu passo aqui para vocês vão poder ver bem direitinho todos esses pontos aí que eu estou colocando.
Bom, pessoal, no geral, assim, eu acho que eu consegui passar o maior número de informações para vocês. Até passei bastante coisa, assim, do que foi desenvolvido, assim, do projeto. Eu espero não ter esquecido de nada. Mas, como eu comentei, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vão me perguntando para que a gente fique com um projeto bem alinhado, bem redondo, né? E todo mundo fique por dentro aí do que está acontecendo, tá bom? Valeu, Rose, valeu, Davi, obrigado aí pela atenção. Até mais.